Muito bem, começando mais um podcast aqui no O2 Hub, aqui na Oxygen Web, no Hub de Tecnologia aqui da Oxygen Web. Eu sou o Ricardo Veiga e hoje é um podcast especial. Eu acho que é o primeiro de 2026, né, Ricardo? É o primeiro de 2026 aqui. É um podcast especial porque não temos nem dois, nem três hosts. Nós temos 4 hosts. Depois que eu descobri isso, eu fiquei assim, todo pomposo, sabe? Que eu era Então vamos começar com uma apresentação rápida de cada um. Começar com as meninas. Yara. Oi, boa tarde a todos. Eu sou Yara Oli. Trabalho com cultura e acessibilidade, sou professora também. Aqui, o ramo que eu mais atuo é cinema. Estou presidente do Conselho de Cultura e tenho uma empresa que proporciona acessibilidade, projetos acessíveis, e se você já tem o seu projeto, a gente propõe acessibilidade. A gente trabalha com muitos profissionais com deficiência, então todos os dias eu convivo com essas pessoas e eu tinha um desejo muito grande de trazer informações de forma acessível, como se fosse um bate-papo mesmo, para que as pessoas pudessem ouvir a pessoa com deficiência, que também é um profissional de excelência, falando de forma descomplicada. E aí surgiu a ideia do podcast, escrevi um projeto, fui contemplada pela Lei Paulo Gustavo aqui do município e se transformou em 6 episódios iniciais que trouxeram muita alegria. E é isso, legal. Esse trabalho. Depois vamos falar sobre os episódios, sobre o podcast. E parabéns, viu? Obrigada. Legal, parabéns. Heloísa. Heloísa. Dificilmente alguém me chama de Heloísa, hein? Eu sou Heloísa Junqueira, porque quando a gente fala aqui, eu é Elo, gente. Mas eu sou Heloísa Junqueira, sou zootecnista e apresentadora do podcast Falando Agro, lá da Central FM, sim, que é um canal que a gente fez aí para fomentar o agro. Então, como nós estamos aí no oeste do estado, onde nós somos a nova fronteira agrícola, por que não trazer mais comunicação, já que a gente trabalha com inovação e gestão, né? Então, aí foi a ideia de trazer o Falando Agro para Prudente e, graças a Deus, aí tá sendo um sucesso. Legal, legal. Victor. Caramba, elas falam bem, né? Eu sou o Victor Mendes, né? Faço parte do Dois na Fé e tô me sentindo um pouco sozinho, assim, porque meu companheiro não pôde estar. Verdade, né? Porque a gente, dupla, né? Isso, a gente é em dupla. O Joe Leal, quero já deixar um abraço aqui para ele. E a gente lá tem feito assim um podcast para poder fazer com que as pessoas possam transmitir aquilo que elas carregam. Então, Dois na Fé é o sinônimo de que ninguém pode andar sozinho. Essa é a expressão. E as pessoas precisam descobrir isso, né? Como ela descobriu que precisava fazer com que a vocação daquelas pessoas, mesmo eles sendo especiais, tinha um propósito, carregava alguma coisa. O Dois na Fé é isso. É eu pegar na mão dele e falar assim, cara, se você cair, eu tô aqui. Se eu cair, eu sei que você tá aí. Então, por isso, Dois na Fé, eu, Joe Leal. Então, essa é a nossa proposta. E fazer com que as pessoas vão lá transmitir o que elas carregam mesmo. A vivência, a vida com Deus. Então, a gente tem assim, o ano de 2025 para nós foi fantástico. Maravilha, maravilha. Só começando. Sou emocionante dele falar aqui, gente. Maravilha, maravilha. Bom, eu sou o Ricardo Veiga, eu tenho... Uma voz muito legal, eu gosto dessa voz. 27 anos de experiência em emissora de rádio aqui na região de Presidente Prudente, né? Hoje eu sou programador musical, né? Programador musical e jornalismo na 99 FM, 99.9 FM no Oeste. E também apresentador na Rádio Rock Stage Diving, que é onde está o meu podcast, que é o WO, que é o West Outsiders, que a gente traz, que a gente faz aqui no Hub, né? A gente traz os desbravadores do Oeste Paulista para falar um pouquinho, contar histórias aqui. E falar sobre o nosso ecossistema, principalmente o nosso ecossistema de startup, tecnologia e inovação aqui da cidade. E eu tenho um estúdio vitrine também, que depois eu falo mais um pouquinho sobre isso, porque é o futuro também, isso daí, juntamente aqui com o Hub A2. Nessa segunda parte, vamos falar um pouquinho do background, de onde vocês vieram, um pouquinho da história, tá? E aí, vamos bater papo. Vocês, todo mundo é host aqui. Todo mundo é host. Tá então pode interromper, perguntar e vamos em casa. Vamos bater papo. Eu já gostei que eu perguntei por que era 2. Ele já falou, já respondeu. Exato. E aí? O 2 é legal.
Fala um pouquinho, Yara, então, do seu background, de onde você veio. Eu sou prudentina da Vila Líder. Da Vila Líder. Opa, vizinha minha ali, viu, gente? Vizinha, sou do Sumaré. Gente, vamos falar, Leste, né? A Zona Leste representa a Presidente Prudente. Então eu tenho muito orgulho de ter nascido ali, porque tudo que eu sou faz parte das minhas vivências. E depois, quando eu cresci, eu me mudei para São Paulo, trabalhei numa empresa que eu viajei o Brasil inteiro, já viajei para lugares fora do país, e eu acho que Presidente Prudente é uma referência para mim. É até estranho, porque você vai para fora e você faz amigos, aí o pessoal fala, vai, tudo de Prudente é melhor, a tubaína é melhor, o lanche é melhor. Mas o molho verde é melhor. Isso. É tudo melhor. Molho verde, nossa. Então, embora seja quente, até do calor a gente gosta. Então, eu digo que a minha primeira referência é ser prudentina. Porque eu acho que Prudente é uma cidade diferenciada, de acolhimento, de pessoas realmente inovadoras, empreendedoras. A gente está longe da capital, a gente está longe de grandes pontos de tecnologia e inovação, mas nós temos muita inovação. Eu vejo em Presidente Prudente referências de projetos que eu não vejo em outros lugares do mundo, que eu não vejo em São Paulo, que tem uma estrutura gigantesca. Então, eu acho que a minha primeira referência é ser prudentina. Crescer na Vila Líder, ser neta da Dona Emília, que é uma mulher que respira cultura, então eu acho que eu não escolhi, eu falo que eu não escolhi a cultura me escolheu. Então eu saí de Prudente para estudar Química, estudei teatro, depois estudei cinema e voltei para Prudente, falei, não quero mais saber. Você estudou Química? Eu saí daqui para estudar Química, que era o meu sonho. Primeiro eu queria ser publicitária, depois no ensino médio eu me apaixonei pela Química, eu falei, eu quero ser professora de Química. E aí eu saí, fui trabalhar numa empresa que eu tinha medo de andar em São Paulo. Eu falava, gente, como que eu vou saber quem é bandido aqui? Eu olho, é todo mundo igual? E aí... Você tá toda hora no mesmo lugar? Aí eu falei, não, vou esperar um pouco. Nesse meio tempo, eu encontrei um prudentino lá e ele era muito alto, era um ex-segurança do Banespa. E aí eu parei para conversar com ele, olhando pro alto, assim, no poste, tinha bem em cima, assim, um lambi-lambi, anunciando quem queria fazer um curso de teatro. Eu falei, olha, até que eu vou me acostumando, sempre fiz trabalho voluntário, uma criança muito ativa. E aí eu falei, vou fazer isso aí enquanto eu me acostumo, né? Peraí, o que é um lambi-lambi? Que eu sou mais nova. Isso. É é um panfleto que você lambe no poste. Ah, tá. Obrigada. Tá. Isso. Porque eu falei, vai que a pessoa também não sabe? Eu não sei, tô perguntando. Obrigada, é verdade. Aquele que ele veste também, não é? Aqui tem. É lambi também? Não, é outra. Não, lambi é aquele que você passa uma cola fina e coloca no poste, cola na parede, mesmo. então. E aí eu entrei nessa companhia de teatro, a Ciagave, e fiquei fazendo teatro. Um ano depois, meu chefe falou, Yara, você quer fazer mesmo Química? Porque aqui você já ganha mais que um professor. Daqui 4 anos, você não vai ganhar o que você ganha hoje. Eu falei, tô lá no teatro, tô gostando. Aí eu falei, não, vou estudar então, né, para ver por que eu gosto. Então me formei, passei a fazer parte de uma companhia, passei a trabalhar com produção no eixo Rio-São Paulo. Aí chegou uma hora que não dava mais para conciliar o teatro com a empresa, que eu sou muito visceral. Então se eu estou numa coisa, eu estou, e se eu não me dedicar a você, eu me sinto mal. Então eu falava, eu já não tô 100% na empresa. Aí eu fui tentar 100% no teatro. Só que no teatro é difícil você viver só de teatro. Então, eu fazia teatro e produção. Acabei produzindo para publicidade. E na publicidade eu fui ganhando posto e cheguei à gerência de uma house. E eu me incomodo muito no síndrome do impostor do TDAH, né? Eu falava, gente, mas eu não sou formada, como que eu posso ser um gerente, né? E a faculdade falou, não, vai fazer o curso, a gente te dá. Você vai fazer. E foi minha primeira graduação aos 33 anos de idade. Já tinha Laura. Estudava naquela faculdade que a aula começa às 5 da manhã. Então, eu fazia, depois ia trabalhar e à noite com Laura. E trabalhando lá naquela loucura, um dia a Laura falou pra mim, a gente passava férias e feriados aqui em Prudente. Eu nunca tive a intenção de sair de Prudente para não voltar. Eu sabia que eu ia viver e ia voltar. E aí a Laura falou assim, a gente vai na vovó, vai na Bibi? Eu falei, não, filha, é longe, né? A gente mora aqui, eles moram lá. E por que a gente não mora lá? E aí eu parei e falei, gente, já me formei, estou estabilizado, tem meu carro, por que não? Então ela que te deu um insight pra você voltar. E porque no condomínio que a gente morava, de criança tinha Laura, então ela não convivia com crianças, ela só convivia com adultos.
E eu sempre pedi a Deus que eu não queria que a minha avó morresse sem a minha filha conhecer, que a minha avó é uma figura de afeto e referência da minha vida. E aí eu falei, aí eu peço isso e não usufruo. Peguei o telefone e falei, mãe, estou indo. De lá mesmo aluguei uma casa, meu irmão ajudou a arrumar um caminhão. Aí falei pro meu chefe, quero sair. Ele falou, tá louca? Não, não vai, pega umas férias aí. Aí eu falei, não, vou somar minhas horas extras que eu tenho aí, os dias que der. Deu 21 dias. Aí peguei Laura, a gente foi pro litoral de Santa Catarina viver. Porque ela ia me visitar no trabalho. Eu chegava em casa, eu saía muito de madrugada para estudar e voltava super tarde. Aí a gente passou, imagina que voltando eu ia querer, né? Aí eu falei, não, tô indo. Aí vim para Prudente, foi a melhor coisa que eu fiz por mim. E as oportunidades que eu alcancei aqui em Presidente Prudente, eu jamais teria em São Paulo. Não teria. Então, hoje eu tenho a minha empresa, eu tenho mais 2 graduações. Depois que eu cheguei aqui, eu fiz a Faculdade de Artes, fiz a pós-graduação em Educação Especial. E tenho a empresa, sou presidente do Conselho de Cultura, consigo contribuir, né, com a minha sociedade, que é devolver aquilo que eu recebi quando eu era uma criança na Vila Líder. Que eu falo assim, conhecer o mundo primeiro através da cultura. Porque a gente morava ali, a gente conhecia o nosso núcleo familiar, o nosso entorno. Aí tinha uma Oswald de Andrade, que te trazia pro circo, te trazia pro cinema, pro teatro. E você falava, nossa, o que que tem aí fora? Então, isso abriu as portas do mundo para mim, né? E aguçou a minha curiosidade. Então, hoje, quando eu faço trabalho, quando eu desenvolvo um trabalho na cultura, eu penso que é uma devolução. Porque aquilo que eu sou hoje é o que eu recebi quando eu era criança, e foi a cultura que me trouxe. E aí, como chegou no podcast? O podcast é porque, quando a gente iniciou na graduação, eu, Lucas Chiareto, uma turma, a gente começou um clube de roteiro, que virou uma mostra de cinema. E a primeira que a gente fez, que chama Mostra Curta na Linha, foi na linha do trem. Sim, e uma estudante torceu o pé. E aí a gente ficou muito chateado. Eu falei, poxa vida, uma pessoa que anda corretamente, torceu o pé, foi pro hospital. Imagina, uma pessoa com deficiência nem entrar aqui, né? E aí a gente passou a sempre pensar nisso. Ah, mas todo mundo consegue entrar nesse espaço? E nesse curso, todo mundo consegue acessar? Então virou uma característica nossa fazer as formações e as nossas atividades com essa perspectiva. E pessoas com deficiência foram se aproximando. E elas nos ensinam. Se tem algo que ensina, é a convivência. Então, a gente já tinha um hábito, assim, o nosso grupo de WhatsApp é inclusivo. E quando a Paulo Gustavo saiu, a gente tinha muita dificuldade em encontrar recursos, ferramentas de acessibilidade aqui. Tinha que buscar em São Paulo e muitas pessoas não queriam, porque em todo lugar tinha oportunidade. Então, aí eu falei, bom, o que eles estão oferecendo a gente já faz melhor. Vamos estudar e vamos oferecer. E aí surgiu a QG, Acessibilidade e Inovação. Eu nunca fiz um comercial, eu nunca disse para uma pessoa, nós temos uma empresa. Nós já fizemos acessibilidade de quase 100 filmes, em todo o estado, fora do Brasil. Interessante isso aí, eu tô aqui. Bastante voltado para o audiovisual, né, que é a área que a gente atua. Então, a gente fez, por exemplo, uma mostra em Ubatuba que foi muito marcante pra gente, que a gente tinha cerca de 11 pessoas com deficiência, e eu me emociono em lembrar, porque lá tem muitos aquários, a gente tá de frente pro mar. E eu falava assim, Deus, que oportunidade de poder narrar para as pessoas como é o mar, de poder dizer para elas. E foi além, porque a gente pôde fazer alguns passeios. Então, imagina, você dizer para uma pessoa que nunca viu o mar, que jamais poderia ver um tubarão, acessar, você poder dizer como é o mar, um tubarão, você poder proporcionar que aquela pessoa tocasse um tubarão empalhado, os dentes, porque é totalmente diferente. Você pudesse também tocar uma miniatura, poder alimentar um pinguim. Então, foi algo assim que pra gente foi um divisor de águas. E aí eu falei, é isso que eu quero fazer pra minha vida. E só que a acessibilidade, a grande desculpa, inclusive dos clientes, é que é muito caro. E dependendo, se a gente for pensar, realmente é caro. Por exemplo, meu podcast, ele é um audiocast. Eu gostaria que tivesse Libras, mas se você for colocar em vídeo, a hora Libras, você torna inviável, você não consegue fazer. Então,
Você conseguiu esse recurso da Paulo Gustavo. Esse foi da Paulo Gustavo. Esse foi da Paulo Gustavo. Isso é um trabalho que a minha empresa faz também, porque quando você fala de acessibilidade, você fala de eliminar as barreiras que impedem todas as pessoas de alcançar algo que é comum a todos. Então, pode ser uma pessoa com deficiência, ou pode ser uma pessoa que não escreve, ou pode ser uma pessoa que não sabe escrever um projeto. Tudo isso é uma limitação. Então, a empresa, ela atua nisso. Se você não sabe escrever, a gente vai escrever o seu projeto, ou vai te ensinar a escrever, e vai proporcionar essa oportunidade que é comum a todos. E aí, eu falava assim, poxa, eu queria ter essa conversa que eu tenho todos os dias com os meus amigos, como a gente está aprendendo aqui entre nós, para que as pessoas acessassem de forma gratuita. E demorei muito para chegar num formato, eu achei que era bem mais fácil quando eu escrevi o projeto, então eu fiz muitas pesquisas e cheguei num formato próprio, porque eu queria que fosse didático, para a pessoa entender na legislação onde aquilo se aplicava e depois tivesse esse bate-papo, e acho que no final foi legal. A gente tem ali pessoas com deficiência. Acho que uma coisa muito bacana que aconteceu também, primeiro, é que quem tem a deficiência invisível, a pessoa geralmente não gosta de falar, porque é uma intimidade e é algo que faz parte de você não precisa ficar se justificando. Mas tinha uma profissional, se chama Thaís Aline, eu a conheci trabalhando. E ela é muito competente, ela é maravilhosa. Ela tem, gente, umas 8 formações, pós-graduações. E ela é uma pessoa TEA, ela é uma mulher com autismo. E a filha dela também. Então, ela era a mãe de uma pessoa com autismo. Mas os próximos acompanhavam ela quando ela estava numa crise, porque é difícil, né? A vida é algo que a gente não tem controle. E aí eu convidei ela e ela aceitou. E foi a primeira vez que ela falou publicamente que ela era uma pessoa autista. E foi muito libertador para ela. Eu via que ela precisava, só que ali não era um lugar que ela ia se colocar numa posição de julgamento. Era um espaço que primeiro ela podia mostrar a capacidade dela para que a pessoa... Porque a deficiência, ela chega antes. Então, você vê um pianista exemplar, maravilhoso. Se ele for uma pessoa sem uma deficiência visível, ele é um pianista maravilhoso. Agora, se ele for, por exemplo, uma pessoa com Down, que costuma ter grandes habilidades, aí, ele é um herói, ele é uma pessoa especial, então o talento dele fica invisibilizado. E eu acredito que ali é o espaço em que estava o profissional, e a deficiência era uma pequena característica. E para mim essa é a melhor forma de combater o capacitismo. O capacitismo é você julgar antes que a pessoa mostre as suas habilidades que ela não tem. Então, por exemplo, tem um amigo muito próximo que é o Samuel, ele foi meu aluno no Senac, o melhor aluno que eu tinha. Ele faltou uma vez na aula durante 4 meses. Por que ele faltou? Porque roubaram toda a fiação da casa dele. Meu senhor. Uma pessoa que nasceu cega e mora sozinho, construiu sua casa com o seu trabalho, não tem nenhum tipo de... Ele canta. Eu conheço. E ele é formado técnico de radiologia. Quando veio a tecnologia, eles demitiram ele, descartaram. E ele já cantava, ele falou, não, vou viver da arte. E ele não tem nenhum tipo de auxílio, porque ele fala, eu não sou incapaz. Ele fala, não, eu não quero receber isso, porque eles vão me impedir de trabalhar. E eu não sou incapaz. Então, o Samuel, ele falava assim, você é a única pessoa que me deixa andar de escada rolante. Porque eu falo, você quer ir pela escada rolante ou pelo elevador? Quando a gente está organizando uma sala, eu ponho ele e falo, Samuel, vai aqui, ó, tirando as cadeiras e tal. E tentando proteger essas pessoas, a maioria diz, senta aqui que a gente vai arrumar a sala. E não. E é muito curioso que o Samuel traz, isso, ele fala assim, qual que é o seu maior sonho? Ele fala que quando eu chego em um espaço, eu seja tratado como um artista. E não como uma pessoa com deficiência, eu sou artista. E são pequenas coisas que a gente não percebe se a gente não tem a oportunidade de conviver. Verdade. E não temos. Antigamente, a pessoa com deficiência, ela era jogada, pouco tempo atrás, 100 e poucos anos, ela era jogada num barranco. Se você for pegar hoje, povos tradicionais, ainda hoje, se nasce uma criança com deficiência, ela é sacrificada. Então, a gente ainda vive esse tempo de desenvolvimento que a gente precisa olhar para as barreiras e não para a pessoa, porque a deficiência está no mundo, não está na pessoa. Todos nós vamos nos adaptar e tem que adaptar. O que muda? A barreira. O que te impede? Impede todas as pessoas de acessar aquele lugar. Então é isso, é algo que enfim, né? A gente vai moldando
de acordo com o convidado e deixar falar mesmo. E eu acho que são pequenas particularidades. Por exemplo, Valéria Súria, uma mulher trans e cega. E ela fez a transição, ela já era uma adulta, tinha mais de 30 anos, e também ela perdeu a visão ao longo da vida. E aí ela traz coisas assim que às vezes a gente não tem a oportunidade de perguntar. Quando que você tem a oportunidade para chegar com uma pessoa trans e conversar e de forma aberta perguntar coisas que você tem curiosidade sem medo de ofender? Então, tratamento, como eu trato uma pessoa com deficiência quando ela chega no meu programa, quando ela chega no meu espaço? Eu puxo pelo braço, como que eu conduzo, né? Então, são coisas, assim, do dia a dia que a gente não tem oportunidade de acessar. Então, o Pode Sim, inclusive o nome surgiu por isso, porque as pessoas me ligam e falam assim, eu queria fazer uma coisa assim. Pode? Eu falo, pode sim, por que não? Aí eu falei, pode sim. E é isso. O programa ele ficou em 3 episódios. Acho que o último que a gente gravou foi com a Nádia Tupinambá. Uma mulher, gente, incrível. Conheci no interior da Bahia. Ela é uma cacica do povo Tupinambá, que é o povo mais antigo e que nunca saiu do seu território, que é ali na Bahia. E aí é uma mulher que recentemente passou a trabalhar com audiovisual, mas ela é uma potência que você tá perto daquela mulher, você aprende. Só que, ao mesmo tempo, é tão fragilizada porque existe tantos estigmas na sociedade que ela não tem uma deficiência visível, mas é um povo tão fragilizado que, mesmo com todo o conhecimento, não consegue acessar recursos ou a sua própria vivência, a sua própria existência sem barreiras. Então, ela falou muito dessa experiência, de como é fazer um documentário, de como o cinema foi introduzido. O cinema foi criado por uma mulher, se a gente for pensar, mas a mulher hoje representa menos de 2% em funções de decisão dentro do audiovisual. E ela falou uma coisa que foi muito séria, bateu muito, assim, que ela falou assim, a Elza Soares falava que a carne mais barata é a da mulher preta no açougue. Ela falava, a carne da mulher indígena, ela nem chega no açougue. Então, todos os dias, nós morremos por ser quem somos. E a nossa existência é negada. E assim, quando você tem o impacto de se encontrar com aquela potência e saber que tudo aquilo é tão vulnerabilizado, é muito chocante e a gente também precisa saber. Por isso que faz parte. E a ideia é isso, é discutir, é falar e conversar sobre as nossas vivências. Legal. Todos os episódios estão no Spotify agora, Spotify, né? isso. Já estão no Spotify. Já estão disponíveis. Depois eu vou passar, quem puder colaborar, contribuir, quiser mandar tema. Depois a gente pode colocar, né, Ricardo, um link, né? Um link na descrição, né? A gente pode colocar. E que legal, toda essa vivência que você falou, tudo que você comentou, me fez voltar lá atrás, quando eu participei, assim, no off, com o Gabriel, que ele tem TEA, ele faz os desenhos, ajudei. Puxa um pouquinho. Aqui. Aí, obrigada. Aqui, melhorou? Isso. É que ela tá acostumada a orientar o outro. Falar, agora que eu estou aqui, ó. Obrigada, amigo. E aí, gente, eu junto com a Carolina Correia, acho que você deve Os dois foram meus alunos no Senac de produção. E assim, tudo que você falou, parece que eu fui voltando. Eu falei, gente, eu sei, porque... Por que eu trago isso, Ricardo? A gente que é do agro, fala a gente que é o meu setor ali é muito dividido. Às vezes você não consegue ter acesso ao trabalho que você faz, ao que a gente faz aqui. E aí pode começar a falar de mim ou não? Manda bala. E aí foi onde que trouxe tudo isso, né? Eu venho de família tradicional do agro, tá? Eu não sei se eu sou tão tradicional assim, mas estamos lá. E tanto da parte materna como a parte materna. Então eu vivenciei muito ali a minha vida inteira. Eu até os meus 15 anos, eu falo que eu só vivia no sítio. A gente fala sítio mesmo, de ir lá tirar leite, 5 horas da manhã, tudo. E aí eu tinha a intenção, como você falou, meus avós, né? Muito ali. A primeira instância eu queria fazer odonto, tá? Queria ser dentista, né? E aí deu tudo errado. Errado não. Errado entre aspas, Errado entre aspas. Uma madrinha minha na época falou assim, você é muito bruta, você não vai conseguir atender os seus clientes, você tem que fazer uma veterinária, uma agronomia. E aí,
fui pro colégio agrícola, né? Um colégio também aqui super já enraizado na nossa cidade. 2022 completou 80 anos aí de história. E assim, ficou privilegiada de conseguir fazer parte deles lá. De vez em quando tem os encontros. Antônio Eufrásio de Toledo. Isso. Lá próximo da base, saindo de Prudente já. Na verdade, lá é o começo, né? De Prudente, né? É o começo, o começo, né? A cidade da criança pra cá é o começo. Da criança ali. E lá eu descobri a tal da zootecnia. Eu falo que o meu mestre de sempre é o professor Pedro Rinaldi, porque ele que me apresentou e eu falei, eu vou me inspirar nesse cara. E de lá pra cá eu fui sempre muito focada nessa parte de produção animal, tudo. E aí formei, trabalhei já em diversas fazendas fora do estado. E aí quando eu voltei pra cá, veio uma tal de pandemia, vocês estavam falando dela? Uhum. E aí foi onde eu perdi minha avó. E aí bagunçou minha cabeça. Eu falei, agora, eu continuo aqui ajudando os meus pais e os meus avós pra continuar o legado da família, eu fico, o que eu faço? E nessa confusão toda eu falei, vou pro exército. Nada a ver uma coisa com a outra, né? O exército? Foi. Eu fiz inscrição, Sério? cara. Porque eu falei assim, mas eu vou trabalhar como zootecnista lá. Porque era uma coisa que eu já tinha um sonho e eu queria aquilo e tal, mas todo mundo falava assim, Luísa, mas... Tá, você dá conta, mas será que é isso? Você tem o dom da fala, você é muito comunicativa, né? Vamos ver. E aí começou a vir as lives. E aí eu comecei, sem experiência alguma, com parceria com a ETEC, com a FATEC, a fazer algumas lives ali de apresentação de conteúdo técnico. Então, onde vinha alunos, profissionais, e aí eu ia captando essa galera toda, né? Além de produzir, eu também ia atrás. Olha, ficava legal, era isso, aquilo, a gente fazia todo o script, e foi onde fui pegando gosto. E eu ali na época no início ali, em 2020? Na pandemia mesmo, eu acho que eu comecei isso, só vingando, a Consolata Piastel, fez... ela é de Goiás, ela fez uma live em maio, por ali. De 20 ali mesmo. De 2020 mesmo, porque eu nunca fui de ficar quieta, parada. Então eu queria movimentar. Eu falei, já que estamos aqui parados, confinados, né? O meu avô ainda é vivo, idoso. Eu falei, não vou sair pro lugar, né? Eu vou ficar tudo certinho, vamos produzir, vamos estudar. E aí começou as empresas, né? A Facholi fazia, a Soesp fazia, todas as empresas regionais tinham, e eu comecei a participar de todas ali como ouvinte mesmo, e eu comecei a ver que tem alguma coisa. E foi onde eu trouxe, e nessa pegada aí de ir pro exército ou não, eu não fui, e aí eu abri uma empresa de eventos, que hoje é Tecno Eventos e Assessoria Empresarial, onde eu fiquei ali 3 anos produzindo os eventos pra área, principalmente pra galera do agro, porque eu senti uma falta desse conhecimento. O pessoal fazia eventos, mas era tudo muito formalizado, tinha muitos protocolos a seguir. Não que a gente não fazia com essa maestria, mas um toquezinho de alguma coisa da vivência. E aí foi onde eu fui entrando no meio da tecnologia. Então, o Ricardo é meu amigo desde dos eventos, né? Dos eventos, do pessoal da comunidade West Valley, da Inova, e foi vindo tudo. Isso já formado, aí houve uma queda aí em 2024. Eu falei assim, eu preciso entender um pouco mais sobre a questão de meio ambiente, porque eu sentia muito. Eu falava, a gente tá dentro do agro, eu sempre gostei muito de política. Então, assim, eu estudava uma coisa ou outra, eu falei, eu preciso entender. Porque se eu já morei no Paraná, no Mato Grosso, e rodei, entendo de tudo um pouco, né? O leque ali sobre o agro é diversificado. Por que eu não vou entender também sobre as leis? E aí foi onde eu vim estudando uma coisa ou outra, e eu me afastei um pouco do campo, porque eu falo que eu fiquei um pouco lesionada, né? O pessoal fala assim, Luiz, você não pode ficar falando isso, mas eu falo. Eu sou uma sobrevivente, porque eu tive 3 Covids, 4 dengues, uma hemorrágica, e isso me ocasionou uma trombose. Então eu falo sim, graças a todo esse período que eu tive que me diminuir a intensidade, como o amigo falou, eu sou sanguíneo, eu acho que eu também sou um pouco, sou meio acelerado, você percebeu, né? Sanguínea com força. E aí eu falei assim, eu preciso dar uma desacelerada. E foi onde eu falei, então vamos desacelerar. Fui também para um hub de inovação, e lá tínhamos profissionais da área, de todas as áreas. Então, eram agrônomos, engenheiro agrônomo, veterinário, biólogo, engenheiro civil, engenheiro ambiental, e onde eu fui vindo. Beleza, foi acontecendo, eu tava quietinha ali, né, atuando no campo, mas assim, na parte de gestão, mais quietinha. Mas esse hub é o que era aonde? O do Rodrigo Coladello.
Rodrigo Coladeira. Hub Projetos, a antiga Geoambiental Engenharia. Geoambiental, sim. Porque em 2020... Isso aí, agora é o Hub, porque... Ele tem um Hub agora é o Hub lá. Porque a empresa ficou tão diversificada dentro do agro que ela virou um Hub. Que lá, todos os profissionais que você procurar, você consegue encontrar lá. Ah, Rodrigo, tô fazendo merchan já, ó, quero receber o cachê. Tô fazendo merchan aqui. Enfim, e aí, o que aconteceu? Começou a voltar pra Prudente um olhar um pouco mais, assim, pro agro. Agora o Guilherme Piai, ele não é mais secretário de Agricultura, mas até então em exercício ele era. Trouxe muito governador do estado e começou a voltar os eventos, as feiras tecnológicas, tudo que ia acontecendo. E aí eu participei muito ativamente dentro da FEICORT, que nós estamos indo para a terceira edição esse ano, né? Dia 23 a 26 de junho de 2026, nós já vamos ter a terceira edição. E dentro dali, de lançamento, uma coisa e outra, me apareceu um anjo que eu... antes disso. No começo do ano passado, eu fiz uma mentoria do agro para entender o que realmente eu precisava. Porque fazia uma coisa, fazia outra. E aí, a minha avó falava, quem faz muito, não faz nada bem feito. E aí, um dia entrou a Carla Monteiro, Lamberti, que ela é a minha mentora, falou que ela vai ser minha mentora pro resto da vida. Que foi onde ela começou a alinhar. Ela começou a subir a minha dominância, porque a minha influência já é muito grande. Então ela começou, vamos dominar um pouco mais. Porque eu falo que eu tinha uma questão de, ficava ali projetando e planejando e não saía dali. E aí foi onde ela falou assim, vamos sair. E ela tinha uma vontade muito grande que eu voltasse a fazer eventos. Porque eu fazia com uma maestria, eu falava tudo que era bucha, problema caía na minha mão e eu resolvia. Só que eu falava, eu não quero mais isso, não é uma coisa que não me deixa tão feliz, mas eu quero estar numa outra questão. Mas você é muito comercial, você é muito comunicativo, o que vamos fazer? E nesse período onde eu mudei totalmente o visual, mudei gestão de pessoa mesmo postural, eu conheci em um dos eventos o gestor comercial da Rádio 101 FM, o João Carlos Dias. Grande Joãozinho. Grande. Porque eu falo assim, eu tenho uma gratidão eterna por ele. Porque, assim, em uma conversa rápida, eu tava comendo, a gente tava num evento que tinha churrasco, carne. Eu tava comendo ali, tava mais preocupado em comer do que falar com ele. Mas eu fui dar atenção, porque eu gostei dele, a maneira como ele abordou. Acho que eu não conversei 10 minutos com ele. E aí ele falou assim, gostei de você, entregou um cartão, guardou. E aí eu vim pra uma palestra aqui também, que eu sempre gosto de vir, que eu tenho esse meu lado do agro, mas eu adoro a parte da inovação. Isso daqui pra mim é uma paixão. E ele me ligou à noite, assim, 11 e pouco da noite. Preciso falar com você agora. Falei, cara, agora eu não consigo, né? Tá tarde, pode ser amanhã. E aí ele me ligou. Enfim, vamos pra rádio, porque eu preciso que você apresente um podcast. A gente tem um projeto, só que assim, se não for você, não vai ser mais ninguém. Eu, como assim? Pelo amor de Deus, eu não entendo disso, eu não sei apresentar. Se vocês perceberam, eu tenho uma dificuldade um pouco na fala, às vezes eu dou uma gaguejada, mas é da infância. Não. E aí, porque eu sou super metódico, eu fico me corrigindo toda hora. E aí ele falou assim, não, mas é você. Porque você entende, você domina o assunto e você apresenta. Enfim, houve aquela questão com a mentora, não, vamos ainda organizar melhor, vamos fazer. Não foi igual você, esse projeto bonitinho, não. Vai, minha filha, sabe quando daquele tapinha na bunda assim, falou, vai, fui eu. E aí, o primeiro piloto nós fizemos, eu convidei um amigo meu, assim, ilustre, que eu falei assim, esse cara domina do assunto, então se eu travar, ele vai continuar. Enfim, o dono da rádio, né, que é o diretor, que é o Bruno Maluli, tava lá assistindo, eu falei, ele falou assim, você quer que eu saia ou que eu fique? Não, você fica, porque não é preciso ver onde eu tô errando. E o primeiro que era pra ser gravado foi ao vivo. Então, assim, aí ele virou pra mim... Foi ao vivo, já o primeiro? Foi ao vivo. Lá no Falando Agro, que eu nem falei o nome do programa, olha só. Lá no Falando Agro é tudo ao vivo. Às vezes, assim, no começo, dos 6 primeiros ali, a gente fazia alguns cortes. Porque... É bem o rádio mesmo, tem que ser... Não, literalmente. Que é mais legal, é mais legal. Porque o Falando Agro fica dentro da Rádio Cash 101, então não tem um canal, assim, pra mim. É pra nós. Tanto que eu tenho muito lá, né? É o meu, o seu e o nosso Falando Agro. Porque todo mundo ali. E eu falo que o que me trouxe, assim, que ele falou assim, que eu falei, é isso. Sabe quando você tá procurando aquela cerejinha e você não encontra? Assim, vocês são um pouquinho mais velhos que eu. Sabe, naquela ansiedade de, tipo, eu quero
ser bom nisso, eu quero fazer aquilo. E aí foi onde ele virou pra mim e falou assim, quantos podcasts você fez mesmo? E aí, tipo, eu falei, aí eu respirei. Aí de lá então, né, o Ricardo vem me acompanhando, a gente tem trazido aí convidados excepcionais, de know-how, assim, lá em cima. E pro próximo ano a gente já tá com muita novidade. Hoje mesmo eu tava conversando com uma convidada que vai vir de Minas Gerais pra cá de Viçosa. Se vocês quiserem doce de leite, já aproveita que eu peço pra ela trazer, tá? E assim... Qual que é a periodicidade? É semanal? Semanal. Toda semana eu gravo. Eu gravo sempre nas quintas-feiras, que foi um horário que ficou mais flexível pra mim. E a gente posta sempre nas quartas, no meio-dia. Um por semana, então. É um por semana. E aí eu tô conciliando agora, porque nós vamos ter uma startup, né, Ricardo? Exato, tem a startup. Tem startup também, né? Mais um projeto. Mais um projeto. Mais um projeto. Então, assim, eu tava pensando lá em casa hoje, como é que eu vou resumir minha vida? Eu bombril minha que caiu na nossa mão, né? Caiu. Praticamente. Mas é outro podcast. É outro podcast. Você vai falar. É outro podcast. Vou deixar pra você falar sobre isso. E assim, estamos aí com um projeto que tá caminhando e nós já estamos com parceria com 4 estados. Então, o que começou a ser trabalhado somente com o eixo do estado, valorizando os produtores, os colaboradores, né? O empresário rural, hoje ele tá já abrindo aí para outras empresas e assim, tá um sucesso. Que Deus continue nos abençoando. Amém. Que maravilha, maravilha. Tentei resumir, Ricardo, porque senão você falar minuciosamente 3 horas aqui. Parabéns. Incrível. Muito bom. Victor. A mulherada aí é boa, hein? Você viu, né? Ela falou que vocês são muito velhos. Você viu quando eu falei isso? Não é que eu falei que vocês são velhos. Aqui sou eu só. Eu não falei a minha idade, mas assim, se olhar pra minha cara, eu sou uma senhora de 80 anos, o Ricardo sabe. Chatíssima. Mas assim, perto da experiência que vocês têm, eu não tenho nada, né, Ricardo? Tá tudo bem, a velha guarda. Velha guarda. Tá, mas quantos anos que você acha que eu tenho então? Agora que você fez todo esse discurso, eu vou te dar 27. Eu tô indo pros 29. Obrigada. Quase Mas porque ela trouxe um discurso que fez eu me inclinar pra falar essa idade. Ela já viveu 3 vidas resumidas em 29 É isso que eu ia falar. Cara, 29 anos, tudo isso. Ela falou lá em 2019, eu falei, caramba, ela era novinha, né? Então, Victor Mendes, casado com a Lidiane Mendes, pai da Davi, da Alicia e da Yasmin, começou essa jornada de podcast lá no Estúdio Vitrine. Você começou lá, né? Lá que foi o primeiro. Foi o primeiro e assim, a ideia principal, por isso que ela pegou no espírito, que era desconstruir eu não gosto muito de falar assim, né, dessa forma, porque Mas às vezes... foi lá que você começou com o evangelho ou você já fazia? Eu já tinha me... Você já tinha eu já tinha me convertido, aí me separei, aí fiquei afastado por um período, e aí depois eu volto, naquela época, pós-pandemia ali, né, eu me caso novamente, e aí eu começo essa nova jornada. O que acontece? O Pegou no Espírito, ele entrou na minha vida assim como um podcast cristão para desconstruir a religião. E por que eu digo a religião? Porque eu falo do crente mesmo. Então assim, existem as denominações. Então tem o assembleiano, tem o da casa de oração, tem o da Sal da Terra, que hoje sou eu, tem o Deus é amor e etc e tal. Então assim, quando a gente falou essa expressão Pegou no Espírito lá atrás, era para desconstruir uma ideia que a gente tinha de um Deus que precisava resolver a minha vida. Então, quando eu tinha me frustrado no meu primeiro casamento, porque eu orava, fazia campanha, então Deus tinha que responder. Então, eu era imaturo, eu tinha 21 anos no primeiro casamento, tive minha filha, então eu vivia esse movimento de trabalhar para Deus o tempo todo, e aí no final do trabalho eu falava para ele, agora eu preciso ser abençoado. E a religião tinha me ensinado isso. Ela falava assim para mim, se você orar, se você se dedicar, se você trabalhar, Deus vai te abençoar. E parece bonito e belo, né? É legal, poxa vida. Todo trabalho, quando tem a sua recompensa, é lindo. Só que o evangelho está para além disso. E o 2 na fé veio depois do Pegou no Espírito, porque trouxe essa consciência de eu me encontrar com um irmão, Joe Leal, de outra denominação, mas que no caminho estava indo para o mesmo lugar que eu. Então, quando ela estava contando a história dela, ela fez essa provocação de dizer assim,
eu preciso fazer que as pessoas se sintam pertencentes a qualquer ambiente. Então, o reino de Deus tem isso. Jesus sentou no meio de várias pessoas diferentes e todas as vezes que o religioso, isso que é muito profundo, era o religioso que tinha problema com Jesus, não era o pecador. Então, o religioso chegava e falava, olha, como você está sentando com essa mulher que foi pega em adultério, com esse pobre aí? Como você... Então, essa foi a ideia do Dois na Fé. O Dois na Fé veio para trazer o diferente, para caminhar junto, porque eu gosto muito dessa expressão que eu digo para as pessoas o seguinte, a oração, que nem vocês católicos, né? A oração do Pai Nosso, então, para vocês, pô, faz várias vezes, né? Mas às vezes não sabe o que está falando. E aí, isso é profundo por quê? Porque a gente fala Pai Nosso. E aí, se Deus é Pai, nós somos o quê? Vou fazer uma provocação. Pode responder. Filhos. Então, vou deixar vocês errar. Sim, em primeiro momento, a gente pensa filho. Mas eu não posso pensar filho. Eu tenho, a pergunta aí agora na hora que você prestar atenção na pergunta, pode mudar a resposta. Se Deus é Pai, nós somos o quê? Então, quando é nós, não dá mais para ser filho, mas sim irmãos. Então, o católico é o meu irmão, o budista é meu irmão, o do candomblé é meu irmão. Tanto que eu já tive algumas pessoas que eu trabalhava na Brooks Hamburgueria. Quem lembra da Brooks? Lembro. Ali na Washington Luiz. Isso. E aí eu tinha conhecido um amigo na pizzaria Move. E eu já entrando nessa transição do evangelho, de não ser mais religioso, de que você usa tal cor, então eu não ando com você. E aí eu me deparei com o Carlinhos lá, assim, candomblé dos bons, menino bom mesmo, assim. O Stefano. Você viu? Ele era um cara, assim, sensacional. E aí ele me conhece, e aí ele, no primeiro momento, os caras falaram, ele é crente e tal, aí ele não sabia que tipo de crente era eu, né? Aí ele foi descobrindo isso no decorrer do trabalho. E aí ele me chama para trabalhar lá, e aí no primeiro dia ele tenta fazer uma armadilha lá para mim, assim, meio brincando, né? Ele falou para as meninas lá que também iam lá nas reuniões deles e falou assim, ó, faz uma provocação para ele e você vai descobrir por que eu acho esse cara diferente. E aí, no final, que eu fui receber, fiz um extra, aí eu falei, Deus abençoe. E aí a moça brincando falou, não, nosso Deus não é o mesmo. Sério que ela falou isso? Ela falou bem assim. Aí eu, não, ele é o mesmo. Aí ela falou, não é. Aí olhou pra outra, é o mesmo? Ela falou, não é. Aí eu falei, não, então alguém aqui tá tendo crise de Deus. Mas a consciência de irmão a gente tem. Então, tá para além. O Dois na Fé, ele veio para isso, desmistificar a ideia de que nós estamos o tempo todo lutando para ir para o céu. E nessa luta de ir para o céu, a gente tem instante de inferno. Sim. Porque eu sou capaz de matar para agradar a Deus e aí não consigo ver meu irmão. Então, quando ela conta a história dela, o evangelho já entrou. Ela falou pro rapaz, você vai ajudar a pegar a cadeira. Ele falou, é nada que eu vou ser pertencente assim. Que eu vou ser igual. É isso, Dois na Fé, ele traz essa... a nossa essência é essa. Falar pra pessoa assim, aí o outro olha e fala assim, não, mas você não sabe que eu tô lá com a Maria lá, vocês não gostam da Maria. Tem gente que fala isso pra mim. Aí eu falei assim, não, deixa eu te falar uma coisa, se eu pudesse eu também... Eu vou falar que nem um dos pastores que me inspiram, Paulo Borges Júnior, que ele diz assim, ele Belo Horizonte lá, Goiânia, né? Aqueles lá de lá, ele... Se eu pudesse eu punha, ele fala. Eu punha. Ele fala, o crente, se ele pudesse, ele também punha uma imagem lá para adorar. É que ele tem medo. Mas cortando você, o crente é o que crê em Deus. É o que crê em Deus. É que assim, ó, o Dois na Fé, ele sempre trabalha esse conceito de que a gente precisa ter só a consciência de irmandade. Sim. Isso precisa ser enraizado em nós. E a Bíblia, como todo mundo já leu, já ouviu falar, só que nunca percebeu. A crise da Bíblia começa com o irmão. Primeira morte, 2 irmãos. Sim. E aí, o que é profundo é o seguinte, a morte é por causa de um culto. Um prestou um culto, outro prestou outro, aí não, vou matar. Então, às vezes, eu estou querendo fazer alguma coisa para agradar a Deus e não consigo perceber vocês. Aí, quando eu olhei para o Leal, eu falei assim, Leal, e aí eu vou contar a história para vocês poderem entender quão profundo foi isso. Eu chamo ele, eu era líder de jovens lá na Sal da Terra, aqui de Presidente Prudente, e eu chamo ele para ministrar uma palavra para os jovens. Um menino sensacional.
assembleiano e tudo, e aí já começa assim, né? Assembleiano, aí parece que tá... Os caras olhou pra mim e falou, você chamou um assembleiano? Eu falei, meu irmão, pô, eu gosto dele, ele é da hora. Teve um momento da vida dele, ele sabe disso, ele ficou imitando o David Leonardo lá, eu falei, eu tava um pouquinho de raiva dele com esse negócio aí. Pregar sentado, ó, clean, e ficar aí com esse... Vamos deixar pra lá. E aí a gente tinha essa rivalidade, porque a gente tem a mesma idade. Sem perceber, a gente rivalizava. Então eu vinha com os meus ensinamentos, e a gente se encontrava nos campos, nos negócios, e aquele ali é o Joe Leal, aquele ali é o Victor Mendes, aqueles jovens estão ficando em ascensão de evangelho, evangelizar, e daqui a pouco vocês vão conhecer um pouco daquilo que eu faço também no Instituto Redenção, que vai começar lá, a gente vai cuidar de criança e tal. Mas aí havia essa rivalidade, mas eu chamo ele para pregar. E aí ele ministra lá para os jovens, e aí eu vou levar ele até a porta da chácara para ir embora. Aí o Espírito Santo fala comigo, chama ele para ser seu amigo. Eu falei, caramba, 11 horas da noite, numa chácara, no escuro, eu negão. O negócio vai ficar estranho, eu vou chamar esse cara para ser meu amigo. Aí eu olhei pra ele e falei, Léo, você quer ser meu amigo? Oh, nós já somos. Eu falei, não, você não tá entendendo. Amigo mesmo, que eu posso te ligar dizendo assim, Léo, hoje eu tô com vontade de pecar. Tô provado aqui. Eu preciso de oração e eu preciso de você. Aí ele olhou pra mim, cara, ontem eu tava falando com o psicólogo da empresa, porque eu tava fazendo muita coisa na igreja, muita coisa. E aí ele só me fez uma pergunta. Você tem amigo? Aí eu falei pra ele, não, eu falei, você é doido? Eu sou o Joe Leal, como eu não tenho amigo? Aí o cara falou, não, você pode ligar pra ele aí agora, na minha frente? E agora você tá me falando isso? Então eu falei pra ele assim, é porque é 2 na fé. Aí ele olhou e falou, caramba, isso é forte, né? E ele falou, então agora a gente é amigo. E aí a gente ficou tão amigo assim que se a minha esposa estiver falando alguma coisa, eu falo, espero que o Léo tá me ligando. E aí nasce, eu costumo dizer assim, a gente usava antes uma frase que Deus não une pessoas, une propósito, né? Quem nunca ouviu isso? Sim. Aí eu dei uma melhoradinha nela, que eu disse assim, Deus não une pessoas de propósito. Então hoje eu tô com pessoas de propósito aqui. Cada um de vocês carrega um propósito, uma vocação, uma identidade, precisa ser revelada às pessoas. Então eu costumo dizer, por isso que eu não busco a Deus, eu revelo quem Ele é. O 2 na fé é isso, Ricardo. A gente precisa revelar quem Deus é. Principalmente nesse momento que a gente vive, em que as pessoas, elas fizeram de Deus um objeto, né? E elas manipulam essa imagem de Deus, e eu olho, e a coisa mais triste é que nada se aproxima de Deus. E você fala isso assim, eu acredito muito que assim, se a gente tiver foco na irmandade, porque na verdade o propósito de Deus é isso, que a gente seja irmãos, que a gente se ajude e que tudo. Eu sou uma pessoa, já passei por muitas religiões, sou muito curiosa. Então hoje eu digo que eu não tenho religião por conta da religiosidade. Sim. Eu falo, eu não quero ser contada com essas pessoas. O Deus que eu conheci e acredito não tá aí. É porque você vai percebendo que a crise das pessoas, a crise de Deus, é porque a gente sempre está buscando alguma coisa. A gente é um ser humano muito faltoso. Você pode olhar para sua agenda. Você está com a agenda lotada e isso vai só te consumindo, mas não vai te preenchendo. E aí o evangelho genuíno, ele traz esse conceito de um reino que desceu e se manifestou. E aí na oração do Pai Nosso de novo, para todos os nossos irmãos, eu tinha uma crise, porque você ficava o tempo todo tentando ir para o céu, né? Tanto que a pregação às vezes era, se Jesus voltar agora. Aí você fica naquele negócio, né? Todo mundo tem esperando a vinda de Jesus. Toda a igreja fala isso, todo mundo sabe. E aí um dia o Espírito Santo falou assim, Vitor, presta atenção de novo, vai lá ler, Mateus. Aí de novo, Pai nosso que estás no céu. Tá bom, já entendi que o Pai é nosso. Aí santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Aí eu, opa, vou de novo. Venha a nós o teu reino. Aí eu parei. Eu falei, Jesus, é o seguinte, agora vai ter uma discussão aqui. Porque eu tô lutando para ir pro céu e você pediu pro céu descer. E tá aqui na oração do Pai Nosso que todo mundo faz. Então você tá vendo como que é uma necessidade que Jesus nem pediu para nós. Ele nem falou pro você, Ricardo, seja bonzinho, seja um cara da hora, um dos caras assim que vai inspirar pessoas, que vai fazer tudo, porque no final, Ricardo, você vai pro céu, eu vou deixar você no dama do céu aqui. Não, ele falou, Ricardo, seja a expressão de quem você é aí, usando sempre a ideia de que o reino desceu.
e você vai ser uma inspiração para as pessoas. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se a Bíblia for uma mentira, se tudo que eu estou falando para vocês aqui for uma mentira, para mim foi um privilégio ser inspirado por Jesus, cara. Você entendeu? Não tem crise nenhuma. Mas morreu, acabou, tá bom, vamos fazer o quê? Mas o que eu vivi aqui, de poder inspirar e ser inspirado, irmão, não tem. Então, tipo assim, tem gente assim que às vezes a gente fala assim, cara, eu tenho era patroa e virou amiga, né? A Lívia, dona da Dom Marino, que eu falo assim, cara, você é crente, cara. Aí ela, falei, porque você é muito amável. A pessoa pensa no amor o tempo todo. E aí é isso. Vocês me inspiram. E por isso que Deus me coloca nesses lugares. E aí entra aquilo que você falou, né? Eu, Victor do Sumaré. Antes era Vitinho do Sumaré, né? Mas agora pedagogo. Eu tô me formando. Evangelista. Podcaster. Então agora eu sou o Victor Mendes. Entendeu? Que inspira pessoas, que aonde chega, ele tenta de alguma forma revelar quem Deus é. Então assim, o nosso papel aqui de falar do nosso podcast não é simplesmente falar daquilo que nós estamos fazendo, mas daquilo que nós estamos nos tornando. Existe uma pessoa que você está se tornando nesse caminho. Por isso que Deus te inspirou para fazer o que você está fazendo, seja no agro, seja eu agora esqueci o nome do podcast, na cultura e na cultura assim, porque eu vou dizer uma coisa, se tivesse conhecido uns 5 anos, eu já ia falar para você que eu ia pro teatro, porque eu desenrolo no teatro. Eu tenho uns teatros bons lá. Então assim, a gente precisa entender isso. Não importa o que nós estamos fazendo. Porque o que nós estamos fazendo é um detalhe, é só um reflexo, é só um respingo daquilo que nós nos tornamos. Então, às vezes, você já ouviu muito essa frase. As pessoas só entregam aquilo que elas têm. Mas eu gosto ainda de melhorar isso. Eu só entrego aquilo que eu entendi. Porque quando eu morava no Sumaré, eu não tinha nada. Quando eu era filho só da Elisângela, a negona, as coisas eram complicadas para mim. Porque eu passei fome, necessidade, não tive o pai. Então eu não tinha nada para entregar. Mas depois que eu entendi que apesar de tudo que eu passei, há algo genuíno dentro de mim, irmão, agora ninguém me segura. Agora já era, velho. Aonde eu chego, é aquilo que a mulher da tribo falou. Pode ser que a minha carne nem chegue no açougue. Mas eu tenho uma coisa para dizer. Aonde Deus colocar eu lá, irmão, fique em paz. E você falou em propósito, eu acho que agora eu entendi o propósito de nós 4 estarmos aqui. Os bastidores do grupo, né, Ricardo? Jesus! Você falando, me arrepiava, assim, porque eu ficava vendo, meu Deus, uma coisa acontecia, outra... E assim, agora eu entendi o propósito de nós 4 estarmos aqui. Parabéns, Ricardo. Olha, escutando vocês três, a história de vocês três, estava pensando aqui, até antes de eu esquecer, agradecer o Ricardo que está aqui com a gente na parte técnica, agradecer a nossa Oxygen Web, o Hub, O2 Hub, e agradecer vocês. Antes que eu esqueça aqui, antes de finalizar, antes de até falar um pouquinho da minha história, agradecer demais vocês três aqui comigo. Amém, aqui. Cara. E foi meio que sem querer que a gente se reuniu aqui, né? E assim, formamos esse encantador. Esse podcast de podcasters aqui. Nossa, eu só quero agradecer mesmo por ouvir a história de vocês, hein? Sim. Porque a provocação dela, porque ela me provocou mais uma vez. Aí eu já não sei nem onde eu vou arrumar agenda para me assistir essas pessoas. Porque hoje eu tô prestes a assistir algumas crianças do bairro. E lá o Instituto Redenção é em São Paulo. E agora nós teremos um braço aqui em Presidente Prudente, onde eu serei o coordenador. E como nasce essa ideia, foi dentro da Sal da Terra, eu numa conferência de pastores, falei de uma causa que eu sempre fui provocado a viver aqui em Prudente. Então, eu tinha 3 amigos, colaboradores, amigos assim porque se tornaram, né? 3 colaboradores que me faziam uma oferta num valor que dava R$1.000. E eu saí ajudando algumas famílias ali no bairro, ali no Jardim Brasília, Vila Aurélio, pagando conta de água e luz. E às vezes você que está ouvindo vai falar assim, tanta coisa importante, mas deixando eles comer um lanche. E aí eu comento com o Milton do Eterno, esse meu projeto e tal, e ele dono do instituto lá.
em São Paulo, ele é de Itaquá, e aí ele falou, cara, esse menino é doido. Aí ele falou, não, vou ligar pra ele. Aí ele me liga, queria mandar um braço de instituto pra ir. Eu falei, não, demorou. Ele falou, mas o que você tem? Eu falei, eu não tenho nada, mas eu tenho tudo. Usa-me. Falei, fica tranquilo, vambora. Tá aqui. E aí, já logo de cara, nesse final de ano agora, 2025 para 2026, a gente conseguiu 31 crianças. A gente deu um kit de roupa, sapato, higiene e panetone. E aí começou esse movimento. Aí liguei para uma amiga, a psicóloga Lara. Falei, Lara, eu preciso de você. O instituto vai começar assim, eu preciso de uma psicóloga aqui. Ah, beleza, eu vou. Voluntário. Aí fui atrás de um pedagogo. Ó, preciso de um pedagogo. Então lá a gente vai ter aos sábados, dia 7 de março, inaugura Instituto Redenção, Polo Prudente, atendendo 30 crianças, café da manhã, psicólogo, pedagogo dando aula de reforço e um profissional na área de educação física fazendo uma recreação com eles, um almoço e levando eles para casa. Então a gente vai começar esse projeto aqui. Então assim, a gente está sendo provocado o tempo todo para estar em movimento em prol da sociedade, das pessoas, porque o evangelho é isso e nosso fundamento é esse. Tiago 1:27, cuidar dos órfãos e das viúvas. Então, você sabe que na experiência da docência, principalmente no ensino médio, com a sala eu tenho uma regra assim, sou bastante inflexível com o tratamento. Então, é meu amigo, eu chamo do que eu quiser. Na minha sala, não. Na minha sala ele vai ser chamado pelo nome. Mas ele deixa, mas eu não deixo. E aí um professor falava, não sei porque você se importa. Na casa deles é assim, o pai fala palavrão, o próprio pai xinga. Eu falava, se a gente não for o contraponto, essa criança não tem nada. Ela precisa entender. Na minha casa é assim e tem todas essas deficiências. Quando eu chego na escola, eu tenho um momento que eu posso respirar. Então, ele precisa ter uma escolha. Ele precisa saber que existe um outro caminho. E é a escola. Então, aqui, não. E a gente tem principalmente comportamentos racistas, são muito enraizados. E eu criei um projeto com meus alunos que chama Amigo Não Faz Bullying. Porque as principais ofensas partem dos amigos. E isso é uma coisa muito cruel, porque muitas vezes aquilo te machuca, mas você aceita para manter a amizade. Sim. Isso não é amizade. A gente precisa desconstruir essa liberdade de ofender e de depreciar a pessoa, que o amigo pode tudo. O amigo é muito específico. O amigo é aquele que você vai ligar Sim. e você vai falar e vai a qualquer momento e vai te ouvir. E pode até te julgar, vai te julgar, mas vai estar com você. Então, eu acho que na infância a gente já perdeu isso. Né? Teve o caso, inclusive, de um aluno que chamou o outro de macaco. E ele estava com uma camiseta do Real Madrid. E aí ele falou, você vai me mandar para a direção por causa disso? Aí o outro veio e falou assim, deixa, professora, ele é meu amigo. Aí eu falei, a que custo? E o olho dele encheu de lágrima. Eu falei, não, fica tranquilo. Aí eu subi, eu falei, eu não tô aqui pra te punir, eu tô aqui pra gente refletir. E foi logo que o Vini teve aquela sucessão de coisas. Eu falei, você gosta de futebol, né? Você gosta do Vini? O que você acha dele? Ele é ótimo, ele é maravilhoso. Eu falei, então, você acha que é justo ele sendo um profissional maravilhoso, ele ser ofendido pela mesma ofensa que você disse pro seu amigo? Você acha que é justo? Não é justo. Obrigada, eu não vou fazer mais isso. E ele não fez. E a gente precisa parar para refletir. E esses espaços, eles são extremamente necessários. Eu falo para minha filha que a gente é muito, principalmente com os próximos, amigos, família, a gente é muito rápido para ofender, para criticar, porque tá ali próximo. Então a gente precisa se programar para elogiar, para apoiar, senão a gente só vai vivendo. Amanhã, nossa mãe, quantas vezes a gente passa no meses... automático, assim. É no automático. A Cora Coralina, eu gosto muito dela, e ela fala assim, todos os dias eu me esforço para ser boa, porque bondade também se aprende. Então, e eu falo, quando começa eu falo, bondade também se aprende. É um exercício que nós fazemos, e é pelo exemplo. Se você pegar essa construção sua, ela é muito profunda, que ela me fez lembrar do Ariovaldo Ramos, quando ele diz assim que nessa dinâmica do reino, em que a gente não consegue encontrar o outro como alguém que a gente precisa cuidar, a gente não consegue viver o pão nosso de cada dia. E o que é isso? O pão nosso de cada dia é Jesus dizer para nós aqui que amanhã tem pão de novo.
e a gente tem a mania de fazer a compra pro mês todo. Sim. Então, tem alguém orando agora, nesse exato momento, com fome. E talvez a comida dele tá com a gente. Uhum. Então, todo final de mês, às vezes a minha esposa fala, eu vou fazer a compra, sobrou isso, sobrou aquilo, aí eu falo, agora você já sabe que não sobrou mais. Coloca na sacola e eu vou sair aqui na rua. A gente tá com alguma coisa de alguém aqui. Porque Deus, ele entregou aquilo que é necessário. Tanto que a gente até se vestiu bem, para impressionar o Ricardo. Mas a nossa roupa é só proteção, gente. O sapato é para proteger dos pés. Entendeu? Não faz sentido você pagar R$700 no sapato, 800, 1.000, e não acolher uma criança. Não acolher uma causa como essa. Não entender o significado do agro, sabe? Eu até queria aproveitar e fazer o comunicado agora, porque tá gravado, eu não tenho como voltar atrás. Eu achei muito bacana o seu projeto e, mais uma vez, eu falei sobre o propósito, porque eu falei pra minha mãe, eu estou à procura de alguma coisa pra ajudar. E o que eu posso ajudar nesse momento? Se você tiver algum espacinho lá que tem um pedacinho de terra, alguma coisa, eu ensinar essas crianças a plantar o próprio alimento delas. Então é uma horta, sabe assim, é o alface, é o arrúcula, é a cenoura, sabe? Ter isso. Isso também é o falar de Deus, é o plantar de Deus. Então assim, tá gravado, tô falando certo, apertar a mão gostou dessa época. Vamos lá, tá? E eu contratei mais uma pessoa, galera. Isso é muito bom. E aí você que foi o mediador disso. Né? Isso. Prometo levar os alfaces pra você tudo na hora que chegar. Isso, beleza. Que legal, que bom. Muito bom. Deixa eu só contar um pouquinho da minha história. Sim. Senão você não fala, você sabe. Você viu eu falei pra você. Você falou, coloca as meninas primeiro. Agora... Mas aqui é rapidinho. E aí depois a gente encerra já. Falando um pouquinho mais dos seus projetos do futuro, né? Eu sou de São Paulo, mas minha família é toda daqui, de Presidente Prudente, né? Minas Gerais, mas a maioria aqui da família Silva, aqui da cidade de Presidente Prudente. Eu sempre vivi aqui, mas eu sou de São Paulo, vim pra cá com uns 13, 14 anos. Fiz ciência da computação, sou formado em ciência da computação pela FIP, nossa UniOeste. E trabalhei um tempo com meu pai lá, com tecnologia, informática. E aí, foi em 96 para 97 ali, fiz uma oficina de rádio no antigo Timochenko Web. Acho que vocês nem sabem o que é isso. Você lembra do Timochenko Web? Acho que você lembra, né, do Timochenko Web? Me contaram. Contaram pra você do Timochenko Web. Só porque ele falou 90 e pouco. Aí 96. E foi a partir dali que o bichinho do rádio me pegou. Eu sempre ouvi rádio, gostei de música. Meu pai é músico, a família Silva é de músico também. Mas eu nunca pensei em fazer rádio. E ali o bichinho do rádio pegou e eu já tô há 27 anos quase no rádio. Passei por diversas, acho que quase todas as emissoras de rádio. Comecei na 101 lá. Olha! Na Rádio Prudente lá, da 101 FM. Passei por todas as rádios. Hoje eu estou na 99.9, que eu estive de 2001 a 2009, eu estava lá também, na antiga programação da 99, e voltei agora, final de 23 para 24, né? Que voltei para lá, e agora lá como programador musical, uma nova programação educativa de Presidente Prudente, né? Voltando a ser uma rádio educativa, que ela virou comercial, agora voltou para a rádio educativa. A gente toca lá basicamente clássicos nacionais e internacionais, principalmente a nossa música popular brasileira, né? Principalmente a nossa música brasileira. E eu apresento o jornal UniOeste lá também, das 7 às 8 horas da manhã, de segunda a sexta-feira. Juntamente a isso, eu tenho a Rádio Rock Stage Dive junto com o Cezinha Crepaldi. O Cezinha Crepaldi é do rock, dos eventos do rock aqui. Já faz 35 anos que ele faz esse programa, o Stage Dive. Começou inclusive lá na 106, que hoje é a 99, que é educativa, FM lá na 106, em 35 anos atrás. E aí eu junto com ele, há 15 anos atrás, a gente montou um canal online, que é a Rádio Rock. A gente toca clássicos, Classic Rock,
24 horas por dia. E todo domingo ele continua fazendo o programa dele lá, o Stage Diving, tocando rock and roll. E aí, o podcast, o WO, veio na vontade. Claro que tem o Estúdio Vitrine no meio disso daí, né? Eu comecei o Estúdio Vitrine lá em 2019. Eu estava na Band ainda, tive a ideia do Estúdio Vitrine. Isso em 16 para 17. Em 19 eu consegui concretizar esse sonho lá, junto com a parceria lá do Lucas Krasucki, né, e do Mirandola, lá junto com o Euromarket. Então, de 2019, fiquei de 2019 até final de 2024, 5 anos lá, nesse projeto lá. E aí depois eu saí, ia para outra agência, não deu certo, vim aqui para nossa Oxygen Web, agora com a parceria com o Hub O2 aqui, junto com o Roberto e todo o pessoal aqui do Hub e da Oxygen. Então tinha o projeto do Estúdio Vitrine, que já lá desde 2019 a gente faz o videocast, né? Lá a gente fez o videocast antes de bombar, né, o videocast. Em 2020 começou as lives, depois aí começou o podcast ter vídeo e aí todo mundo foi pro videocast, né? Mas em 2019 a gente já fazia lá no Estúdio Vitrine, sim, inclusive com o seu programa lá também. E outros a gente apresentou, a gente criou lá vários programas, inclusive estão todos os episódios no nosso canal. Vou procurar o meu lá. Tem isso, inclusive da Yara participou lá com a gente também. Foi o primeiro ano que eu estive no conselho. Foi, verdade, então. Que a gente tinha era o Redação Vitrine, alguma coisa assim, com Cássio Oliveira, se eu não me engano. Foi. Que era todo dia, inclusive um programa jornalístico lá. E a gente levou muita gente, foi muita gente lá no Estúdio Vitrine. Aqui de Prudente, aqui da região, falando de esporte, política, muita coisa. Então tá tudo lá inclusive o seu tá lá no canal do Estúdio Vitrine no YouTube. E o que eu tava falando? Sim, o WO, que é o meu podcast aqui, que eu fiz 3 episódios no ano passado e a partir de agora, 2026, voltamos, né? Vamos voltar com esse projeto aqui, junto com a Oxygen Web, aqui junto com o Hub. Para quem está vendo a gente aqui, a gente está dentro do Hub, né, do O2 Hub. Isso aqui é um estúdio de podcast, inclusive disponível, né, para você que está ouvindo a gente aqui, para você que quer fazer um podcast também. Fale aqui com o pessoal da Oxygen Web, aqui do Hub, do O2 Hub, aqui da Oxygen Web, e para você fazer seu podcast aqui também. Então tá aí o jabá aqui da nossa Oxygen Web também. Depois tem esse podcast, que é um podcast especial aqui do Hub, vai estar disponível e tem todas as informações lá dos outros nossos podcasts também. E claro, como que você consegue fazer o seu podcast aqui no nosso Hub aqui também. E a ideia do HO, que é o West Outsiders, é trazer principalmente o pessoal do nosso ecossistema de startups, de inovação, tecnologia, e trazer de volta essa minha parte da tecnologia que eu sempre estudei. E eu tô adorando. Sempre temos agora a nossa startup lá também, a nossa startup que está incubada, né, lá na INTEP, que é a incubadora tecnológica aqui de Presidente Prudente. Nós temos todo um ecossistema aqui, que nós temos a Fundação Inova, né, que é que é municipal. Nós temos um co-work municipal lá também. Presidente Prudente voltou no mapa da inovação. Voltamos no mapa da inovação e a ideia é trazer os desbravadores, pessoal que faz acontecer aqui na nossa cidade, aqui na nossa região. Boa. Tem muita coisa boa, muita coisa, não só ligado à tecnologia e inovação, mas cultural. E aí partindo junto, o Estúdio Vitrine, juntamente com a 99 FM também, trazer essa parte musical, cultural, com projetos. E aí até perguntando para você, hoje de tarde, a gente participou lá também com o Haroldo, né, da oficina de editais, né? Uhum. A ideia é fazer isso juntamente com a 99 FM e o Estúdio Vitrine, trazendo aqui para o Hub aqui também. Certo. Então, a ideia é fazer projetos culturais. Com certeza, vou chamar vocês também.
E a ideia é montar um portal, que é o Vitrine O2 Hub, que eu quero lançar agora em fevereiro, juntamente aqui com o Hub, da O2 Hub, com todo esse conteúdo do WO, do Estúdio Vitrine e essas outras parcerias e parceiros nossos aqui. É isso. Gente, eu toda acelerada, ele todo calmo, tô zen aqui agora. Gente, é tão legal, assim, né? No início de 2026, a gente já vê tanta coisa programada, startada. É um ano realmente diferenciado. É uma recarga de energia, assim. Gratidão por estar aqui com esse Começando timaço. um ano muito bem, muito bem. Agradecer a participação de vocês. E aí eu quero ver, né? Do meu podcast, a ideia é essa. É a gente construir esse portal de notícias. Hoje eu estou trabalhando muito mais com jornalismo, né? Eu comecei a trabalhar com jornalismo na Jovem Pan. Eu fiquei lá na Jovem Pan, aqui de Presidente Prudente, de 2023, 22, 23 e em parte de 24. Aí eu fui para 99 para fazer a programação dessa nova programação da Educativa FM, juntamente com a parte de jornalismo também, que antes eu não tinha essa parte. Então comecei na Jovem Pan, depois agora com a 99. E agora, querendo montar, né, esse portal de notícias com todos esses conteúdos, né? Então, essa aqui é a ideia futura aqui, juntamente com essa parceria aqui com a nossa Oxygen Web. Agora, para encerrar, falar um pouquinho dos projetos futuros de vocês. Vamos lá. Yara. Agora, 2026, inicia uma nova etapa da minha vida. Acho que pessoalmente também, né? Como vocês, aqui todos vocês, eu faço muitas coisas ao mesmo tempo. E a gente precisa desse significado, de escolher uma coisa e falar, eu quero ser boa nisso. E eu tenho 46 anos. Precisa, né? E uma filha de 13. Coisa, né? E uma filha de 13. E aí eu parei no final do ano passado, eu falei, não tá legal. Fazendo muita coisa, não tenho tempo, não tenho final de semana, não consigo ver minha família. E eu ficava transitando entre a cultura, a educação e a empresa. Então, eu estou encerrando agora esse processo. Estamos, né, enquanto Conselho de Cultura. Foi um período muito importante em que a gente conquistou coisas que eram um pleito da comunidade artística há muito tempo, como, por exemplo, atuar pelo marco regulatório da cultura, porque quando uma pessoa era contemplada num projeto, se ela era pessoa física, era um cavalo de Troia, porque ela tinha que fazer um projeto, mas ela tinha que pagar mais de 40% de imposto. E isso, assim, já existia subsídios. E falar da legislação, entender é importante por isso, porque às vezes ela existe, mas se ela não é aplicada, ela é nula. Então a gente conseguiu que o município passasse a operar. Hoje um artista, principalmente no ramo da música, que para realizar um show pagava quase R$2.000, ele hoje é isento do alvará. Então o artista é isento do alvará. Hoje o município entende o artista como um produto diferenciado, que de fato é. Antes você contratar um show, uma atividade cultural, era a mesma coisa que comprar uma caixa de fósforo, e não existe essa relação. Então são coisas importantes. A gente tem um fundo de cultura hoje que antigamente, lá na minha primeira gestão, aquele primeiro corpo que se formou, ele nem existia. Hoje a gente opera acima de R$1 milhão. Né? E hoje a gente consegue entender que esse recurso ele precisa chegar em todos os lugares, as pessoas precisam acessar, não é dividido em editais de valores muito altos, porque isso também é uma forma educativa. Né? A gente tem muitos recursos que a gente desconhece que estão em várias esferas aí, do governo estadual e federal. E aí você vê um edital grande, você fala, eu nunca escrevi, imagina, eu vou escrever e eu não vou conseguir. Mas se você vem num município e você participa de um que é para um recurso de R$5.000, para uma atividade específica, você vai, você entende, participa, é contemplado, ou até não, mas você entende que aquilo é possível, então isso te capacita, isso te dá uma autonomia para você participar de outras coisas e criar um interesse pela política pública, porque a cultura ele é um bem, é um direito constitucional. Então, quando esse recurso chega aqui, não é porque existe uma dádiva desse ou daquele governo, isso é um patrimônio que deve estar acessível
ao seu projeto, por exemplo, que é totalmente elegível ao seu projeto de vida, e a gente precisa entender aonde se encaixa e quais são as ferramentas, porque esse recurso ele precisa voltar para a sociedade, e o canal é você, sou eu, é o artista e todas as pessoas que estão proporcionando essas oportunidades. Então, neste ano, eu estava entre a docência, professora de artes, cinema, que é algo que eu faço, que surgiu na vida, e essa questão da gestão pública, e eu decidi optar pela gestão pública. Então, eu vou focar mais nisso, continuar trabalhando com podcast, proporcionando acessibilidade. Tem outros projetos de artistas que eu escrevo também, depois a gente pode, inclusive, dialogar, o que for na área de vocês, se puder contribuir. E eu acho que é isso. E eu acho que quando eu penso para a minha vida, hoje eu entendo que a minha missão é ser ponte. Não sei bem o que significa, mas eu acho que é isso. É proporcionar encontros de pessoas e encontros de oportunidades. E esse lugar é confortável para mim. Eu quero ser isso. Eu entendo que esse é o meu dom e eu agradeço. Sou grata todos os dias. Então, eu tenho uma expectativa muito grande. Acho que o projeto para esse ano é continuar desenvolvendo todas essas coisas que começaram, mas tentando ter um pensamento mais crítico para ser mais assertivo também, para não fazer tudo ao mesmo tempo e conseguir, é isso, ter um foco mesmo. Legal. Já vida. Fala quer falar as redes sociais, como o pessoal te encontra? Sim, a minha rede social pessoal é Iaroli, Iara com I, ponto, Oli, O-L-Y. O-L-Y. Que é de Oliveira. Aí a Katy Perry falou, amiga, o meu era Ferreira, e eu deixei Perry, põe Oli. E aí a gente tem a QG Filmes, PP, que é a que concentra, e a gente tem uma página, que é a CIA QG Filmes, que aí concentra todas as nossas atividades, que acabou, todas essas coisas que aconteceram na minha vida, elas surgiram de formas muito orgânicas. Então esse ano também é um momento para organizar, eu me identifiquei muito com você, nesse sentido assim, a gente precisa parar um momento e falar, peraí, tá muito assim, eu fui fazendo e agora eu preciso sentar e respirar, e eu acho que esse ano é esse ano da organização. A minha mentora fala que a gente precisa abrir uma gaveta de cada vez. Sim, e eu tenho muita dificuldade com isso, talvez em função, né, também do TDAH, mas isso é algo que, principalmente quando a gente vai amadurecendo, quando a gente tem família, a gente precisa fazer escolhas. Não dá para ficar sendo, é legal, a gente é feliz com o que a gente faz, porque senão não faríamos, mas a gente tende a ir aceitando tudo, pegando tudo. Em outro tempo eu já tinha falado, eu já quero, e hoje eu tô fazendo realmente um exercício de autocontrole, para que de fato a gente tenha propósito, né? A gente precisa ter isso. Então eu acho, mas eu quero, assim, agradecer, porque é uma ótima forma de iniciar, tô retornando agora também, acredito como vocês, mas foi uma ótima forma de iniciar, participar desse projeto maravilhoso, ouvir pessoas tão inspiradoras, né, e ver o quanto é bom a gente fazer aquilo que a gente ama. Legal. Que bom. Eu quero aproveitar uma fala que ela disse que ela se considera uma ponte. Eu levei até um convidado especial, o José Luiz Astopo, o famoso Zé do Peixe, todo mundo conhece ele em Prudente. Zé do Peixe. Que ele deixou uma frase lá em 2020, quando época de pandemia, que eu falei pra ele, não vou lembrar a frase correta, mas é uma foto, ele atravessa uma árvore caída e ele atravessando em cima da árvore. Então é que às vezes o que aquilo significava, né? Não importa qual caminho você vai, né? Se aquela árvore precisou cair para você chegar naquele caminho, seja a ponte para chegar até lá. E eu consegui trazê-lo para o podcast, foi um podcast muito emocionante para mim, porque tudo que eu sou hoje tem a ver com a parte comercial do que ele me ensinou. Então hoje eu me considero também aí uma pontezinha, um empurrãozinho, sabe? Não, eu falo que eu não quero o estrelismo, eu quero mostrar às pessoas. Porque muitas vezes as pessoas só precisam de uma oportunidade. Sim. Então eu me vejo assim, eu abro as porteiras, eu arreganho as porteiras para o pessoal vir atrás. Cada um tem o seu lugar, cada um consegue fazer aquilo. Se todo mundo se juntar, a gente é um bem maior. Perfeito. Então hoje, eu tô dentro da Radiocast 101, que é o podcast da 101 FM. E para 2026 nós vamos aí colocar o podcast dentro do Spotify.
Nós temos o conteúdo ali, uma qualidade excepcional, o Ricardo sabe disso, então a gente vai aí alçar novos voos, porque a demanda tá sendo bacana, a aceitação também. E agora eu tô com um Instagram do podcast Falando Agro, é Falando Agro Podcast, @Falando Agro Podcast. Eu vou colocar lá tudo que já aconteceu e também a gente vem com novidades. A gente vai fazer alguns quadros dentro do Falando Agro. E aí me veio um insight aqui, talvez a gente pegue alguma ação com vocês para ajudar, porque eu gosto muito disso. E para 2026 vou voltar a estudar, né, Ricardo? Porque agora eu gosto muito da área do marketing. Vou voltar um pouco para essa área de gestão, porque agora a gente precisa também startar a nossa startup. Olha que legal, ficou coisa redundante, mas ficou legal. E também estou muito ansiosa pela chegada do meu sobrinho Bento, eu assisti pela primeira vez, então logo ele tá aí. E assim, eu agradeço muito por você ter nos unido aqui hoje, porque quando você falou assim, Luísa, vamos lá falar do agro, eu falei assim, meu Deus, vou falar do agro, o que eu vou falar? Falar com agro com gente, um monte de coisa, mas não tem muito a ver. E por fim eu cheguei aqui e falei, cara, é muita coisa a ver, porque eu me vi já com o propósito de uma coisa que eu tô procurando faz 3 anos. É isso. E você me trouxe uma coisa que eu tô procurando faz 3 anos. Eu tô aqui segurando o choro, porque assim, já tem quem pode me fornecer, já quem pode me ajudar, só faltava quem aceitasse essa ideia louca de Heloísa. E agradecer você por ver, ter essa visão, né, da gente, de unir, fazer esse encaixe, né? E é muito bom isso. Começar já 2026 com paz, porque você traz essa paz pra gente, você transmite essa confiança, e ainda ao lado de pessoas maravilhosas, igual o Vitor falou assim, você quer ser meu amigo? Eu já falo, vocês querem ser meu amigo? Porque eu sou do Ricardo. Então assim, vamos ser amigo também, e eu acho que é isso, né? 2026 promete muita coisa aí. Que maravilha, que bom. Ricardo, eu acho que isso que ela pontuou sobre o que você fez hoje, eu acho que tá, no meu caso, tá para além, porque assim, o Adriano Batista, nosso amigo, um menino que eu conheci também na pizzaria, onde a gente trabalhou junto, na Dom Marino, em 2017, ali, 18, e jornalista, veio da Bahia pra cá, e um menino inspirador. Conheci ele falando de futebol, um assunto totalmente aleatório, ele goleiro, era muito, né? Bom, goleiro e tal. Goleiro agora. E era uma coisa assim, nada a ver, jogar Real Madrid, Paris Saint-Germain, o Neymar jogava lá, eu falei, hoje o Paris ganha, ele falou, não ganha. O resultado vai ser 2-1, assim, aquela loucura, e foi tudo que ele falou. Aí eu me aproximei dele e falei assim, não, então nós vamos ser amigos agora, porque, cara, você entende demais. E toda essa jornada, o Adriano foi me inspirando. Então ele começou primeiro corrigindo meu português, se importando comigo, falando que era possível algumas coisas. E aí quando ele me leva para o Estúdio Vitrine, para contar a minha história, para levar pessoas para falar do Evangelho, aí eu conheço o Ricardo. E aí quando o Ricardo me manda uma mensagem, eu fico pensando o seguinte, eu falo, cara, é o Ricardo Veiga, pô. Querendo ou não, vocês que estão aqui, pessoas do agro, pessoas da cultura, o Ricardo, jornalismo, tudo isso que ele faz, são pessoas bem relevantes naquilo que da onde eu vim, eu sei o que Deus fez comigo aqui agora. Entendeu? Então vocês estavam falando aí, especialmente do que ele fez, a provocação que ele fez a gente, Deus olhando para mim dizendo assim, olha, eu disse para você que a gente ia caminhar junto e que eu ia te colocar em alguns lugares, mas não porque você fez alguma coisa, mas porque eu tenho uma missão. E aí o Ricardo foi a ponte. Gostaram dessa, né? Eu sabia que você já gostava. Para conectar essa missão, porque assim, gente, de fato, vocês estão participando de uma missão de Deus. Deus tem uma missão e nos chamou para participar, e vocês estão participando dela, cada um na sua medida, cada um do seu jeito, entendeu? Então, assim, qual que é a minha esperança para o futuro? Qual que são minhas expectativas? Eu gosto muito de usar a palavra perspectiva, né? Por causa está ligado ao que a gente crê. Quando a gente tem expectativa em Deus, Ele é o pior das nossas ideias, o pior dos nossos desejos. Então a gente não tem expectativa com Deus, a gente tem perspectiva.
E aí eu gosto dessa expressão, por quê? Porque a gente faz uma pergunta simples. O que Deus criou primeiro, o jardim ou Adão? E é simples essa resposta. Foi o jardim. Aí eu digo para as pessoas, então se a vida fosse como você pensa, ele tinha perguntado para Adão onde ele queria morar. E aí Adão ia falar, eu quero um jardim. Mas não, o jardim já estava lá e ele colocou Adão lá dentro. Há um propósito de Deus já pronto e ele está nos colocando dentro. Ele colocou a gente dentro hoje, pô. Entendeu? Isso aqui estava pronto. Quem não sabia disso aqui era a gente. Não tinha. Né? Nós não sabia de nada. Mas em 2025, lá para outubro, Deus falou, eu vou reunir ali uma menina meio sanguínea, meio doida do agro. Sanguínea também. Vou chamar uma moça mais culta, da cultura. Ai, meu Deus. Fala uns português legal. O Veiga, que tem a comunicação assim, paz. E o Vitor, doido, do Sumaré. Então, assim, a minha perspectiva do 2 na fé e de tudo aquilo que nós estamos falando aqui é que vocês estejam prontos para desfrutar daquilo que Deus vai fazer na vida de vocês, seja na cultura, seja no agro, seja na rádio. Porque eu venho sempre com uma missão, né? Eu digo isso sempre para Jesus. O que o Senhor quer de mim hoje? Não o que eu quero dele. Então, era isso que ele queria de mim hoje. Que eu pudesse comunicar e provocar vocês a poder desfrutar depois daquilo que vocês vão fazer, né? Então, é só... Cara, você já imaginou isso? Você está desfrutando daquilo que já está pronto. Aí eu digo assim para as pessoas, porque quando a gente fala dessa fé, do que já está pronto, mas é um já é e ainda não. Já é, mas eu preciso estar preparado para desfrutar. Então, o que acontece? Todo o seu estudo, toda a sua dedicação, tudo que você fez, te ajuda a desfrutar daquilo que Deus vai proporcionar. Então, eu estou fazendo pedagogia hoje porque eu vou cuidar das crianças. Eu estou amando estudar depois de não sei quantos anos? Não. Não estou amando. Mas eu amo o que eu faço, eu amo aquelas crianças e eu amo as famílias. Eu amo pessoas, cara. Sim. Então, na hora que eu tô lá, aí eu achei que a distância era mais fácil, né? Falei, pô, fazer a distância, vou ficar 19 páginas. Eu falei, peguei que ler tudo isso. E aí você vai sendo provocado. Mas aí é aquilo que Deus está fazendo aqui. E aí daqui a pouco, quando eu chegar o Victor Mendes pedagogo, me desculpa, gente, mas é outro peso. É outra conversa, cara. Aí o nego fica como? Moleque, o pedagogo chegou. Então, Deus trazendo propósito, mas antes eu tenho que entender o significado dele. Então, que vocês possam ser provocados a isso. O ano de 2026 para a vida de vocês é só para desfrutar daquilo que está pronto. Deus tem... Vai ser maravilhoso para todos nós. Vai ser para todos nós, porque é a missão dele, a gente vai desfrutar e de vez em quando vai ter umas angústias. Não vou mentir para vocês também, que é normal. Medo. Sim. Eu tô morrendo de medo, o cara falou do nada. E assim, coordenador, você é meu coordenador e eu tô contando com você. E a gente foi para uma reunião de alinhamento no final de semana que passou agora. E ele chegou lá e é assim, vai funcionar assim, eu gostei do jeito que você faz. Porque eu chego lá no mercadinho perto de casa e falo pro cara, eu tô com uma família ali, precisava levar um pão. Você tem uma oferta? Aí o cara, tô meio, o dono, tô meio sem dinheiro. Eu falei, mas você tem um pão? Posso pegar lá? Aí ele, é verdade, pode pegar lá. Aí eu levo o pão pra família. Então, Deus, ele tem falado assim, pode ser cara de madeira, porque eu vou te usar pra isso. E aí eu vou desfrutando disso, e aí é sobre isso, é sobre agora... Eu encontrei pessoas que vão ajudar eu a cumprir o meu propósito. Então, nada é por acaso, né? E Vitor, ser o Vitor, pedagogo do Sumaré... É top. É top. É top, eu irmã. faço muita questão de ser a Yara da Vila Líder. É top, irmã. É top. Você sabe do que eu tô falando. E a gente precisa demarcar que é tudo nosso. Todo mundo que tá lá pode chegar. Pode. Escolhe esse aqui que dá. E você falando isso, a minha mãe morreu, eu tinha 23 para 24 anos. Eu estava conhecendo a minha esposa. Minha esposa é 7 anos mais velha que eu. E aí quando a minha mãe faleceu, e aí eu tinha minha casa, porque ela morreu, então eu ia morar lá, não ia pagar aluguel, nem nada. E aí quando eu comuniquei algumas pessoas que eu estava me relacionando com uma mulher mais velha, que já tinha 2 filhos, aí todo mundo, você é doido, mano? Agora você não precisa pagar aluguel, você vai morar na sua casa de boa, você vai assumir uma responsabilidade dessa. Aí eu falei, eu vou.
De começo ela não queria muito não, mas ela falou, o que você vai fazer com esse menino? Porque 23 anos, né? Eu era menina, eu tive comportamentos de menino. Mas um dia eu olhei pra ela e falei, ó, você decide, ou você fica e vai desfrutar daquilo que eu vou me tornar, ou você pode ir embora também, tá tudo tranquilo. Pra mim tá de boa. Mal eu sabia que aquilo que eu estava falando era pra provocar ela a entender que não é aonde eu moro, não é a perda, não é nada disso que vai me definir. O que me define é a perspectiva que eu tenho a respeito do que Deus quer fazer na minha vida. Sim. Então que as pessoas possam ser encorajadas com isso, sabe? Sim. Cara, e eu vou falar uma coisa pra você, foi desafiador. E quem é o maior inspirador da minha vida é o pastor Luciano André Martiliano. Ele que falou, você vai fazer pedagogia. Aí eu falei, não, já não dá mais tempo não, deixa eu na minha vocação aqui, tô cuidando das pessoas já. Você vai fazer pedagogia, rapaz. Vai lá. E aí agora... Eu estudo, né? Porque eu sou assim, eu reproduzo muito rápido o que vocês falam, né? Então daqui a pouco eu tô com a sua fala, tô com a fala dela. Aí quando eu estudo a matéria, eu já coloco dentro do meu sermão aquilo que eu estudei. Sim. Aí depois que eu aprendi, que eu tava aprendendo fazendo isso. Claro, você aprende ensinando. Aí eu falei assim, nossa, verdade, cara, que agora esse negócio ficou na minha mente, cara. Uhum. Filosofia da pedagogia, daqui a pouco eu solto, eu tô embaçado. Gente... É um prazer demais ter vocês aqui. Viu? Prazer demais. Não, obrigado. Mesmo. Eu que agradeço. De tão bom que ficou isso aqui. Prazer demais agradecer. Mas, aliás, quem deu um empurrão aí foi o Roberto, que pediu para trazer outro. Obrigada, Roberto. Roberto, estamos juntos, viu, meu querido? Pode chamar de novo. Podcasters aqui, agradecer. Eu acho que tem que ter parte 2, hein, né? Nada. Com a gente aqui, o pessoal da Oxygen Web, vocês novamente. Fala as suas redes sociais, você esqueceu. @VM Evangelista. Maravilha. E aí, Instituto Redenção Prudente. Esse é o Instagram. Tá no início o Instagram. É o comecinho lá. Talvez você vai falar tem pouco seguidor, mas a causa é importante. Sim. E a gente tá aqui para servir as crianças. Vamos colocar aqui na descrição. Obrigado, gente. Obrigado, Oxygen Web. E até a próxima. Uhul. Deus abençoe, gente. Tchau, tchau.